Amiguinhos, hoje a videoaula da disciplina de Fundamentos de Arquitetura de Computadores vai ser sobre o MIR. Os integrantes aí, né? Padrão. Conhecimentos necessários. Caminho de dados para o MIC1, temporização do caminho de dados para o MIC1. Neste vídeo falaremos sobre o MIR, registrador de microinstrução. Nas videoaulas anteriores, aprendemos como o caminho de dados de uma microinstrução é controlado. Lembrando que microinstruções são instruções primitivas, a nível de microarquitetura, camada entre o nível ISA e nível de lógica digital, que codificam um único ciclo de máquina a ser executado no caminho de dados da CPU. Agora discutiremos como é decidido qual dos sinais de controle deve ser habilitado em cada ciclo. Tal decisão é determinada por um sequenciador, responsável por escalonar a sequência de operações necessárias para a execução de uma única instrução ISA. São produzidos pelo sequenciador dois tipos de informação a cada ciclo: estado de cada sinal de controle no sistema e o endereço da microinstrução que deve ser executada em seguida. No diagrama a seguir temos um bom exemplo de microarquitetura, denominada MIR1. O lado esquerdo do diagrama se trata do caminho de dados, que já foi estudado anteriormente. O lado que nos interessa é o direito, que é a seção de controle. Acima do MIR é representado o armazenamento de controle que, em termos funcionais, é uma memória que simplesmente contém microinstruções. Nesse caso, contém 512 palavras, cada uma consistindo em uma microinstrução de 36 bits. Uma vez que, em termos funcionais, temos um armazenador de controle como uma memória, precisamos de um registrador de endereço de memória e de um registrador de dados de memória. Denominamos o registrador de endereço de memória como MPC e o registrador de dados de memória como MIR. Sua função é contar a microinstrução corrente, cujos bits comandam os sinais de controle que operam o caminho de dado. O registrador MI é dividido em 6 grupos. Os grupos ADDR e J controlam a seleção da microinstrução seguinte e serão discutidos em breve. O grupo ULA contém os 8 bits que selecionam a função ULA e comandam o deslocador. Os bits C fazem com que os registradores individuais carreguem a saída da ULA, vinda do barramento C. Os bits M controlam operações de memória. No início de cada ciclo de relógio, MIR é carregado a partir da palavra de armazenamento de controle apontada pelo MPC. Se pensarmos em termos de subciclos, MIR é carregado durante o primeiro. Assim que a microinstrução é estabelecida em MIR, os vários sinais se propagam para dentro do caminho de dados. Um registrador é copiado para o barramento B e a ULA sabe qual operação realizar. Este é o segundo subciclo. Após um intervalo, tudo se acomoda e as saídas da ULA N e Z e do deslocador estão estáveis. Então os valores N e Z são salvos em um par de flip-flops de 1 bit. Esses bits, como todos os registradores que são carregados a partir do barramento C e na memória, são salvos na borda ascendente do relógio. Próximo ao final do ciclo do caminho de dados, a saída da ULA não é serializada, mas apenas alimentada no deslocador. A atividade da ULA e do deslocador ocorre durante o subciclo 3. Após o intervalo adicional, a saída do deslocador alcançou os registradores via barramento C. Então, os registradores podem ser carregados perto do final do ciclo, na borda ascendente do pulso de relógio. O subciclo 4 consiste em carregar os registradores e flip-flops N e Z e termina pouco após a borda ascendente do relógio. Quando todos os resultados foram salvos e os resultados das operações de memória anteriores estão disponíveis e o MPC foi carregado, esse processo é contínuo. Em paralelo com o comando do caminho de dados, o microprograma tem que determinar
qual microinstrução executar em seguida, porque elas precisam ser executadas na ordem que aparecem no armazenamento de controle. O cálculo do endereço da próxima microinstrução começa após mir ter sido carregado e estar estável. Primeiro, o campo next address de 9 bits é copiado para MPC. Enquanto essa cópia está ocorrendo, o campo J é inspecionado. Se tiver valor 000, nada é mais feito. Quando a cópia de next address estiver concluída, o MPC apontará para a microinstrução. Tendo em vista os conhecimentos a respeito da temporização do caminho de dados aprendidos nas videoaulas anteriores, temos os seguintes passos nos subciclos. Durante o subciclo 1, iniciado pela borda descendente do relógio, mir é carregado a partir do endereço contido em MPC no instante em questão. Durante o subciclo 2, os sinais de mir se propagam e o barramento B é carregado a partir do registrador selecionado. Durante o subciclo 3, a ULA e o deslocador funcionam e produzem um resultado estável. Durante o subciclo 4, os valores do barramento C, dos barramentos de memória e da ULA tornam-se estáveis. Na borda ascendente do relógio, os registradores carregados a partir do barramento C, flip-flops N e Z são carregados e MBR e MDRD obtêm seus resultados da operação de memória iniciada no final do ciclo de caminho de dados anterior, se houver algum. Tão logo o valor de MBRB esteja disponível, MPC é carregado em preparação para a próxima microinstrução. Assim, MPC obtém seu valor em algum instante durante o meio do intervalo quando o relógio está alto, mas após MBR/MDR estarem prontos. Note que cada ciclo é autossuficiente. Ele especifica o que ocorre no barramento B, o que a ULA e o deslocador têm de fazer, onde o barramento C deve ser armazenado e, por fim, qual deve ser o próximo valor de MPC. Essas são as referências e até um próximo.